CCA, boa noite. Estamos aqui hoje, né, nesse dia tão especial, Dia Internacional da Mulher, para prestigiar, né, nossas guerreiras aí, mulheres modernas, lutadoras. Estamos aqui hoje nessa noite especial com a Valéria Valente, psicanalista, professora, cientista da religião e fundadora do Instituto Valéria Valente. Está aqui hoje nessa noite para conversar com a gente um pouquinho sobre esse assunto tão importante. Seja bem-vinda e obrigada, Valéria. Eu que agradeço, Juliana. Uma boa noite para todos, para a família CCA e para todos que estão nos acompanhando aí essa noite aí com um assunto, um tema tão interessante e relevante, né? E importante, exatamente, né? Muito importante para todos nós. Não deixem de participar, deixar suas questões, suas dúvidas aí no chat e a gente vai ao longo aí da nossa conversa respondendo, né, Valéria? Com certeza. Então vamos lá, Valéria? Vamos começar em um assunto tão bacana, né? Muito. Valéria, como a psicanálise vê esses desafios da mulher contemporânea nos dias de hoje? Olha, Juliana, a psicanálise, ela, assim, há muitos anos, né, desde o início da psicanálise, ela vem estudando o comportamento da mulher e o comportamento do homem também, porque nós vamos falar da mulher, mas eu sempre digo que a psicanálise, ela nunca fala só de um, né? Uhum. Tem que falar do homem também, porque esse relacionamento é importante. Sim. Mas a visão da psicanálise, desde o início do estudo, é essa mulher, quem é ela na sociedade? Então a psicanálise, ela traz esse estudo. Quem somos nós? Quem é a mulher? Qual é o papel da mulher? Porque sempre o homem, a gente vem de uma geração que sempre o homem é mais importante. E na psicanálise, o homem, o papel do homem, que poucas pessoas, né, às vezes param para pensar nisso, Uhum. o papel do homem é um papel da figura da autoridade, da minha vida de prosperidade, de quem eu sou na vida material. Mas a mulher em si é um papel tão importante que a psicanálise estuda, que fala sobre o amor, que é a mãe. Só que nós fomos vinculada ao maternal. Exatamente. Para ter amor parece que eu preciso ser mãe. Então a mulher acabou ao longo do tempo tendo que fazer um papel muito sério de ser mãe, ser provedora e ser acolhedora e cuidar, e tirou o nosso papel intelectual, né? Sim, então a psicanálise há muitos anos tem história. Nós do Instituto, nós temos focado muito em pesquisas e temos grupos, tudo, estamos desenvolvendo mais pesquisas, e uma das pesquisas é essa, a história da mulher, né? A história do papel e da evolução que a mulher vem tendo. Então a psicanálise tem um cuidado muito especial com o papel da mulher. Ai, que maravilha, super importante, né? E a gente percebe, né, essa mudança, acho que a mídia traz muito isso, né? Muito. Como atualmente a mulher vem mudando esse papel e essa importância, né? Muito se fala da disputa de papéis, mas eu acho que o mais importante nem é isso. Não. Né? Mostrar a importância de cada um, né? Cada um tem o seu papel, né? Não é buscar o papel de um ou do outro. É cada um saber exercer o seu papel. Da melhor forma. Da melhor forma possível. E que, lógico, uma mulher pode fazer o papel, se na ausência do homem, ela sabe fazer esse papel. Assim como o homem, na ausência de uma mulher, ele sabe cumprir também esse papel. Né? Então isso tem que ficar muito claro, porque nós sabemos desenvolver e necessitamos, como pessoas, como indivíduo, né, desenvolver os dois. Sim. Saber lidar. E não é, nós como feminino, como mulher, não é que eu vou exercer a função do homem. Não, eu não preciso exercer a função do homem. Eu sou capaz de fazer algo que um homem pode fazer também, se eu assim desejar. Sim. E o inverso também, né? Isso. A gente vê tantos homens, né, aí cuidando de filhos, de casa, né, muitas vezes assumindo esse papel enquanto a mulher está trabalhando. A gente vê que cada vez mais isso está sendo normal e natural, né? E natural, embora a gente ainda assim vê uma luta no mundo corporativo, na empresa, a gente ainda vê uma luta das mulheres, principalmente quando vai ser mãe, né? De dividir esse papel, porque a mulher é o materno, ela vai ter que amamentar, e o homem não. Então, as empresas ainda, infelizmente, muitas empresas têm um olhar um pouco receoso com a mulher nesse sentido, por isso que até hoje ainda alguns homens, né, têm muito mais valor, recebem mais. É
estatística, né? Acho que 30%, se eu não me engano, do salário de um homem que tem uma mesma função de uma mulher é mais alto, né? Por quê? Sempre tem essa visão que a mulher, por ser materna, ela vai ter que ficar mais em casa, se o filho ficar doente é ela que vai ter que levar o filho ao médico. E teoricamente não desenvolve também a mesma função que o homem que não teria essas funções. Mas você sabe, Juliana, que eu sou especialista na teoria de Jung, mas eu estudo muito o Winnicott. E o Winnicott, eu amo muito a maneira que ele vê essa coisa da mulher. E eu falo que todas as pessoas deveriam ler sobre o Winnicott, porque ele fala da importância do papel do pai para a criança. E se as pessoas lessem o Winnicott, soubessem disso, as próprias empresas iriam cobrar dos homens. Você precisa cuidar mais do seu filho, precisa participar mais, e esse papel tem que ser muito mais dividido. E não é porque é dividido porque é para ajudar a mulher, não, porque é sua obrigação como pai. E tem uma importância no crescimento que vai fazer com essa criança no futuro, né? O benefício para ela lá no futuro, na frente. Quando eu falo para você que a psicanálise vê, o homem nos ensina a lidar com a autoridade e com o dinheiro, e a mulher com o amor. Se eu tenho a participação dos dois, é perfeito, né? É a junção então, os dois perfeita são importantes na criação, principalmente de uma criança, né? Isso, então a mulher vem lutando, né? Mas o que eu vejo é que assim, a mulher vem, nós estamos vindo lutando, mas às vezes falta um pouco dessa base de conhecimento na estrutura, né, da sociedade, de entender que não é um direito, é uma obrigação. É verdade. Né? E ao mesmo tempo a gente vê, né, Valéria, muito se fala da mulher com as multifunções. A mulher que é mãe, que é dona de casa, que é uma profissional, que consegue ainda fazer um trabalho voluntário e tudo isso. Né? Então acho que isso vem dizer muito do que é o papel da mulher hoje. Ela está onde ela quer, né? Ela consegue, ela lutou por isso. Né? Então eu queria te ouvir um pouquinho em relação a isso, a mulher e seus diversos papéis aí no dia de hoje, né? Como administrar isso? Tá muito difícil para as mulheres, e o que é interessante é porque a mulher, ela assumiu esse papel e é algo nosso também, né? De nós termos assumido esse papel e continuar achando que nós podemos fazer isso melhor que o homem. Um acúmulo, a gente foi acumulando funções, né? Então vem essa coisa de que a mulher faz melhor de cuidar da casa, de organizar a casa, de cuidar do filho, porque ela tem esse lado feminino. Não, gente, tem homens fazendo isso muito bem. Sim. Né? E os homens têm que ter essa consciência. Então, a mulher acaba acumulando papéis porque tem homens que se acomodam com isso, sim, acham que é normal, e não é normal, tá, gente? Tem que ser dividido mesmo, por obrigações, né? E a mulher, então, ela veio somando funções. Isso, lógico, o que prejudicou as mulheres hoje? As mulheres estão mais estressadas, as mulheres estão mais doentes, estão acumulando doenças. O que acontece também? As mulheres hoje, quando elas querem separar, elas se sobrecarregam mais, porque o filho fica com elas, né? Então, muitas vezes, elas não querem dividir com o homem. Então, nós também temos que fazer um trabalho com a gente. Exatamente. Porque aquela cultura ainda está muito enraizada, isso, né? Então, eu falo que assim, na psicanálise, eu falo, nós temos que falar para os homens e para as mulheres. Né? Mulheres, de forma igualitária, né? Isso, não queiram ser heroínas, não queiram ser Mulher Maravilha, chamem os homens para a obrigação, né? E homens, entendam a mulher, que é a obrigação de vocês e o quanto é importante para o seu filho, né? Principalmente, esse né? papel. E se não tiver filhos, porque hoje nós temos muitos casais modernos, exatamente, mulheres assumindo muitos papéis, optando, né? E a mulher não deixa de ser importante porque ela não foi mãe, né? Porque nós vivemos numa história de uma época que a mulher só tinha valor e ela só existia para isso, né? Para ser mãe. Se ela não fosse mãe, a mulher não existe. A mulher existe em função do outro, né? Isso a Simone de Beauvoir, ela fala muito isso, né? A mulher, desde a história, ela existe pelo outro. A gente não existe por nós. Então é uma luta para a gente existir. Então nós somos ou a mãe, ou nós somos a mulher do fulano de tal, ou nós somos a filha de alguém. E não somos nós. O homem não, né? Ele é criado para ser ele. Nós não fomos criadas. Nós somos criadas para servir o outro. Isso tem que mudar na cabeça da mulher e na cabeça do homem. Um desafio aí, né? Enquanto nós não falarmos para todos, para as famílias, para os homens e para as mulheres, os homens têm que entender
isso, mas nós mulheres também temos que entender. Exatamente. Porque a gente acaba se mantendo nessa posição, né? Então, assim, vamos lá, mães. Eu vejo muito, Juliana, eu atendo, né, na clínica, e eu acho muito interessante mães que têm filhos, e eu sempre falo isso. Nós vão lá criar as filhas, filha, seja independente, não dependa de um homem, vai pra vida, estude, faça isso. Aí quando ela vai criar o homem, ela cria o homem para ter uma mãe, uma mulher que cuide dele. Dependente dessa esposa nos cuidados. Aí eu falo, gente, aí você vê hoje mulheres independentes, né, porque isso vem acontecendo há muito tempo, e que vão ficar sozinhas. E homens que vão ficar sozinhos. Porque esse tipo de mulher que ele foi criado para esperar já não existe mais, né? Não. Ele vai esperar essa mulher, e eu falo, gente, quando elas têm, né, vem pra consulta e tem casal, eu falo, você tá percebendo o que você tá fazendo? Né? Seu filho vai encontrar uma mulher que tem uma mãe como você, que vai dar a mesma educação. Ele não vai casar, não vai se relacionar. Então, é muito bom que abram a mente, né? O homem tem que ouvir, os homens têm que nos ouvir. Mulheres, nós temos que falar só para as mulheres. E nem é uma questão de imposição, nada disso, né? É ter essa abertura mesmo, né? Sim. E tem muito homem, viu, Juliana, querendo ouvir. Eu atendo bastante homens, né? E eles falam muito pra mim, né? Valéria, eu gosto, eu quero saber, me indica um autor. Eu falo, leia Lacan. Lacan foi lá e falou, a mulher não existe. Vai entender porque que Lacan falou que a mulher não existe, porque a gente só existe através de você, por conta do outro. Então, valorize a sua mulher. Então, leia Lacan, que ele vai falar sobre a mulher, sobre o outro. Então, tem alguns homens, muitos homens já hoje com essa abertura, que vem se abrir, importante, né? Mas a gente vê que ainda, infelizmente, a gente ainda tem uma sociedade muito machista, não só de homens, de mulheres também. Sim, porque a mulher se vê nesse papel, não consegue sair, acredita que é isso, porque foi criada dessa forma, as famílias, né, nesse formato. E acho que tem muito a ver com isso, né, Valéria? O que hoje, principalmente nas rádios, hoje de manhã eu estava ouvindo até o aumento no número de feminicídio. Né? Acho que vem de encontro a tudo isso, do quanto ainda, né, a cultura, a gente ainda está muito atrasado nisso tudo, né? O índice é muito alto, né? Muito atrasado, e o Brasil, infelizmente, ele estava em 7º lugar, de 2013 para 2015, ele passou para 5º lugar. Nós tivemos um aumento, né, muito grande de 2015 para cá, embora as estatísticas levam um tempo para ser atualizadas, né? Elas levam uma média às vezes de 10 anos, é a média de estatísticas para saírem. E eles falam que mesmo assim vem aumentando lentamente, mas continua aumentando, né? E o Brasil, assim, é um absurdo. Nós estamos tendo um índice de abuso que é contabilizado, porque fora aqueles que não se sabem, né? Existem mulheres que eles falam que elas entram como homicídio, mas não entra pela agressão, entra por um outro motivo. De agressão, como feminicídio, nós temos hoje 13 mulheres vítimas por dia de feminicídio. Um número muito grande, né? Muito grande. E um número alto, e assim, isso nós estamos falando de crimes violentos. Porque tem casos que ela ou se machucou, ou aconteceu, e a gente nem vai para a estatística. Sim. E sabe uma coisa interessante, Juliana? Nós vamos ver esses homens no feminicídio, para a gente entender o ódio que esse homem tem da liberdade dessa mulher, que você vai ver que às vezes as pessoas falam, qual a maneira, a gente avalia um crime, a maneira, né, drástica, torturante desse crime, né, de nível radical, da maneira que é morta. Então a gente pensa, é por uma arma? Não, gente, não é por arma de fogo. Os homens que odeiam essas mulheres, feminicídio é por asfixia, por enforcamento. Isso é raiva da mulher. Então eles pegam ela pelo pescoço e estrangulam, asfixiam. Isso é um índice tão alto de ódio do homem, dessa mulher. De não conseguir lidar com essa mulher que está crescendo, que está se desenvolvendo, né, que não está disputando ali um espaço com ele, mas que está desabrochando dentro daquilo que é possível, né? E as mulheres às vezes não têm noção que esse homem está desenvolvendo esse ódio dela e que ele pode chegar a cometer esse crime.
Uma vez que a gente tá com um parceiro, né? Você não imagina que pode e chegar, né? 13 mulheres por dia, isso em crimes extremos dessa maneira, Sim. tá? Elas não têm essa noção e a maior parte desses 13 de mulheres assim, não é porque existe um estupro que pode acontecer numa rua, num local, não. A maior parte deles, mais de 50%, é pelo parceiro. Doméstico, é dentro de casa. Aí pelo seu namorado, pelo seu esposo, que não aceita uma separação, né? Que não aceita que você queira se desenvolver, que você queira separar. Eles com certeza é uma situação que foi se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Isso. Não deve ter sido o primeiro episódio, né? Aquela mulher já está sendo, né, abusada moralmente, fisicamente. Fisicamente, já vem geralmente há muito tempo nesse... Para chegar no extremo, né, de um assassinato, né, Valéria? Um crime tão... E você vê assim, pra gente observar que dentro da psicanálise, nós falamos que a mulher é vista ainda como um objeto de desejo do homem. E quando acontece o feminicídio, nós temos que entender que a mulher ali está sendo vista como um objeto dele, né? Ele é o dono desse objeto. E o mais triste que eu acho e que eu vejo, porque essa época do Covid, da pandemia, acabei o índice de mulheres, até por estarem em casa, de tortura dentro de casa, de abuso, aumentou muito, né? E eu vejo, dentro da psicanálise, a gente vê que essa mulher, a gente ainda se coloca como objeto. Se cobra, né? A gente se cobra e se culpa ainda por não ter atendido o desejo. A gente se coloca numa posição inferior. Mulheres saiam dessa posição, né? Então nós temos que ter consciência que nós não somos um objeto de desejo do homem, nós não somos um corpo, uma carne. Mas a sociedade acho que ainda super valoriza isso, né, Valéria? Valéria? A disputa das próprias mulheres, quem é mais bonita, o corpo é isso que eu ia falar, a mídia, as mídia, propagandas de cosmético, de roupa, de lingerie, não sei, para aquelas mulheres exuberantes. Eu acho que já mudou bastante. Hoje tem marcas que se utilizam de mulheres com corpos diversos, né, cabelos diversos. Mas continua exigindo a beleza, né? Exatamente, ainda é aquela mulher com a pele mais linda. Cabelo bonito, pele bonita. Exatamente. Né? E a gente acaba se espelhando naquilo, né? Nós mulheres. A gente mulheres. vive em função, né, do espelho, do outro, a sociedade cobra. Exatamente. Se você for ver, a nível, eu atendo empresas também, converso muito com pessoas de dinâmicas de empresa, e se você for olhar, as empresas que têm mais dificuldade para passar por problemas financeiros são as indústrias do comércio. Elas estão sempre em primeiro lugar de vendas. Por quê? Foi comprovado que uma mulher pode passar dificuldade financeira, mas ela vai atrás de comprar um creme, de cuidar do cabelo. Gente, ela vai atrás disso por quê? Porque ela precisa se manter como objeto de desejo. Isso não quer dizer que a gente tem que estar feia, tá, gente? Isso quer dizer que a gente tem que se cuidar para nós. São os extremos, né, Valéria? São os extremos de estar sempre... Para não ser um objeto, né? Para a gente não se tornar um objeto. Exatamente. Né? É mais, né, nós temos que nos cuidar, os homens hoje também se cuidam, né? Sim, temos muito, e é importante, né? Eu acho que isso já mostra um aumento aí no grau de igualdade. Isso é super importante. Uma evolução isso. Podia ser mais ainda igualitário, né? Essa questão, essa cobrança, tudo isso. Né? O homem não é tão cobrado como nós. Não. Numa entrevista de emprego, num passeio, numa ida ao shopping, né? A gente, né, ainda se cobra mais e é cobrado por isso, né? Muito. E Valéria, a gente que lida com escola, a gente vê que essa cultura vem desde os menores. A gente vê as meninas aí no comecinho da adolescência desabrochando o quanto, lógico, a autoestima, ser vaidosa é uma coisa bacana, mas como a gente vê que isso está exacerbado demais, super valorizado, né? O quanto elas já querem estar também nesse panorama aí, né? De disputa pela beleza, né? E isso, ao mesmo tempo, é preocupante, né? Você sabe uma coisa, Juliana, foi bom você ter falado sobre isso, né? Porque eu vejo a nível de adolescentes, tudo, para ver como já vem da infância e como nós, mulheres, nos colocamos como objeto de desejo que vem pela sexualidade. Então, é aquele extremo que nós chegamos, em um extremo, que eu vejo muitos problemas hoje com adolescentes, adolescentes aí se cortando, as meninas principalmente, porque você vai ver isso muito mais em mulheres do que em homens, né?
Os meninos, eles se cobram ainda, gente, olha só, hein? Estamos aqui em 2023 ainda falando sobre mais ou menos a mesma coisa, né? Eles se cobram em potência e as meninas em liberdade sexual, só que elas foram para um extremo de liberdade, onde hoje você é cobrada a sua liberdade. Gente, quando eu atendo uma adolescente que está se cortando porque ela não quer ter uma relação sexual, ou é uma menina e não quer beijar uma menina, ou ela não quer beijar um menino porque ela não quer beijar, mas ela quer fazer parte do grupo. E você aceita. Então, aí a gente volta de novo. Cadê o nosso lugar como mulher? Do que a gente quer de Poder verdade de opinião, fazer. né? Beijar o dia que eu quiser beijar. Aí eu vou dar a dica, eu falei pra você sobre o filme, né? A Simone de Beauvoir. Eu acho que ela é uma referência. Pra quem ficar curioso aí no assunto, pra né? nós, Vale a assista, dica. né? Ela tem livros escritos, ela é uma mulher que ela lutou muito, ela fala até do sistema biológico da mulher, que nós temos que lutar pelo nosso sistema biológico, né? Que é bastante complexo, muito né? complexo, porque nós vamos entender melhor o nosso feminino e a nossa sensibilidade, o nosso desejo de beijar o dia que eu quero, e não porque eu tô vendo que nós estamos indo para um extremo, de novo que a mulher está sendo cobrada, porque ela vai fazer de novo. Nós não somos donas de nós mesmos. Não somos dona do nosso desejo. Parecia que estava indo para um caminho bacana, já chegou no extremo de novo, né? Então, assim, mães, adolescentes que estejam nos ouvindo, mulheres, nós temos que ser dona do nosso desejo, né? Não pode ser imposto por uma sociedade, né? Novamente. Sim, o poder senão, de escolha. cadê a nossa liberdade de novo? Exatamente. Né? Exatamente. Cadê Aí a gente liberdade? volta tudo Voltamos. que já tinha evoluído e caminhado, né? Para uma cobrança. E a mulher, então, vai ser sempre vista como objeto? E vamos de novo nos colocar, né, em papel de objeto. Eu acho que é muito difícil, né? Eu acho que dava pra gente ficar horas aqui falando. Nossa, que é uma reflexão muito grande, né, Valéria? Muito. Tem muitos assuntos. A gente que lida, né, com esse público aí de adolescentes, pré-adolescentes e os nossos do ensino médio adultos nos trazem muito subsídio para essas reflexões, né? A gente consegue enxergar neles tudo isso que você falou e o quanto é importante, eu acho, que essa orientação, essa conversa, essa abertura, né, por parte das famílias, né, nos relacionamentos, nos casais, né, acho que isso é fundamental, né, Valéria? E homens, mulheres e família, né, vamos respeitar e observe, né, observe seus filhos, própria mulher, observe o seu comportamento. Nós não estamos aqui para disputar sexualidade com os homens. Sim. Nós estamos aqui para conquistar a nossa liberdade. Sermos felizes, aceita como somos, isso, né? Isso, exatamente. Fazendo escolhas. Então a gente tem que ser bastante otimista, acho que é não desistir. Nunca, né? jamais. O papel do CCA, tanto, né? Exatamente, o papel do CCA é sempre o de orientar, de trazer esses assuntos, né, para toda a família CCA, né? A gente espera aí dentro dessa reflexão que possa ajudar, né? E a gente quer seguir com esse assunto aí, né, nos próximos encontros, né, Valéria? A gente estava aqui conversando sobre isso antes da live iniciar, da importância, né, e de seguir com esses bate-papos aí. Então, se alguém quiser deixar alguma dica de conteúdo também, alguma dúvida, né, eu acho que é importante. A Valéria tem uma parceria muito bacana com o colégio, tem ajudado bastante o nosso trabalho aqui, tem essa abertura, né, Valéria? Acho que o que vale aí de reflexão, Valéria, em tudo isso, acho que pensando agora mais, porque eu acredito que tem alunas nossas e alunos aí assistindo, acho que que mensagem que seria bacana deixar para os nossos alunos aí em relação a isso? Para as mulheres, né, no nosso dia, aprendemos a respeitar, né? Independente do que os nossos amigos falam, venham dizer para nós, respeitar o nosso desejo, respeitar o nosso corpo, que nós não somos só um objeto de desejo. E aos homens, aos meninos, respeitar o desejo da mulher, né? Respeitar o lugar, né? Nós temos um lugar, lembrem-se disso, nós temos um lugar, essa é a mensagem. Né? Você tem um nome, você tem uma identidade, você tem um desejo próprio. Então, acho que essa é a mensagem maior. Não gênero só, né? Não, se reconheça. Porque a gente vê, né, desde os pequenininhos aí, o clube do Bolinha, o clube da Luluzinha, né, o quanto a gente, Valéria, ainda vê isso muito enraizado.
né? A gente tem as professoras aqui com esse trabalho maravilhoso e diverso de tentar fazer com que isso se quebre, né? Ali no grupo sala de aula, mas a gente vê uma grande resistência. Nós nos preocupamos demais com o gênero e esquecemos, como Simone de Beauvoir nos disse, do biológico, né? Da parte biológica nossa, do nosso sistema biológico de desejo, de pulsões, do que queremos de verdade. Exatamente. Nós não somos só um gênero. E a gente vê que nos menores, na faixa etária vai dos 11 aos 12, eles estão muito separados. Muito. Grupo das meninas, grupo dos meninos. Lá no ensino médio, a gente consegue enxergar, talvez acho que pela maturidade, que eles já conseguem lidar melhor com isso. Né? Acho que também por conta do acesso às informações, essas discussões que a gente traz e que eles buscam também. Mas ainda tem uma faixa etária que é muito difícil fazer essa quebra. E eu vejo que é isso, respeitar o desejo do outro, né? Que essa liberdade exista, né? Que nós, enquanto educadores e pais e responsáveis, né, não colocamos, não devemos colocar limite a isso. Menino brinca com menino, menina brinca com menina, né? Que os espaços sejam aí, né, de convivência, de troca. Né? Porque é rico para todo mundo. Com certeza. Né? Imagina nessa faixa etária o quanto lá na frente isso vai fazer diferença. Muito, muito. Né? Então a gente espera aí com esse trabalho começar a plantar sementinha aí nos nossos alunos, aí nas nossas famílias também, para mudar um pouquinho essa mentalidade, né? Para que essa estatística aí, quem sabe um dia a gente consiga ouvir melhores notícias, né, Valéria? Sim. Que eu acho que é muito preocupante a gente ver. Hoje, acho que o dia todo, quem pôde aí acompanhar as mídias, o dia todo foi falando sobre isso. Lógico, tiveram homenagens, coisas bacanas. Que a gente tem aí no Brasil alguns ícones, né? Algumas mulheres que são ícones, mas a maior parte, sim, são dessas notícias mesmo. Precisamos, né? Então fica a dica do filme, né? Os Amantes do Café Flore, que é a vida da Simone de Beauvoir e do filósofo Sartre. E é legal pra gente entender que a gente acha que tudo vai ser fácil. E ela mostra que não, ela abriu mão de algumas coisas para conquistar a liberdade dela. E a gente conversou um pouquinho antes sobre isso, né? Muitas vezes a mulher se percebe nessa situação difícil, muitas vezes de uma repressão, de um abuso emocional, psicológico, mas não vê saída para isso, Valéria. Né? Como que a gente pode, né, dar algumas dicas aí, falar um pouquinho para quem está nos assistindo sobre isso? Que não é fácil, não é mesmo, Não é fácil, mas você sabe que eu acho engraçado, às vezes eu falo assim, gente, não é fácil, mas também não é tão difícil, né? E a gente, lógico, precisa querer, ter coragem, e a coragem maior é esse sistema social que nós temos. Quando você vai de verdade para o que você quer, quando você quer, hoje nós já temos esse poder, embora, assim, o Brasil, graças a Deus, nós temos isso, de poder, a mulher poder estudar, a mulher poder trabalhar, mas infelizmente ainda não são todos os países, né, que a mulher tem essa liberdade de escolha, mas o Brasil nós temos isso, então assim, conquiste, não é difícil, né, vai à luta pelo que você quer. E nós temos muitos órgãos, ONGs e locais que podem dar esse apoio, né, Valéria? Muitos lugares que podem dar apoio para as mulheres, e temos famílias hoje que olham de maneira aberta para essas mulheres, saibam conversar, gente, sabe? Eu falo, mulher, nós somos boas, como diz Lacan, nós somos boas na fala, nós somos boas na comunicação. Então desenvolva, estude, né? Estudo é fundamental para nós. Né? E nós temos essa possibilidade de abrir conhecimento. O conhecimento é tudo. E quando você adquire conhecimento, porque eu vejo mulheres que pararam de estudar, pararam de se desenvolver. Então, não parem, né? Continuem, vão atrás dos seus sonhos. Nós podemos hoje ir atrás dos nossos sonhos. Sim, o que antigamente a mulher estudava até o momento que ela casava. Isso. Né? Fazia no máximo aí o que hoje a gente tem de ensino médio. Antigamente era científico e tudo isso, eu lembro, né, de relatos aí da família. E a partir do momento que ela casou, ela deixava de estudar e vivia em função da família. Isso. E jovens hoje que engravidam, estão fazendo a faculdade. E seguindo a vida. Eu tenho um caso recente agora, que ela está na faculdade de Direito e engravidou e... vai parar? Não, não precisa parar. Exatamente. Sabe? Hoje a gente tem eu já vi pessoas que trocam a faculdade. Eu tenho uma clientinha que ela estava na faculdade de Direito e aí ela começou um relacionamento, mas assim, foi interessante porque ela trocou para filosofia, mas ela trocou e continuou. Não é porque não resolveu desistiu. Casar, desistir. Que deixou do sonho, da vontade. Você não precisa desistir, exatamente. Porque você vai resolver casar, vai resolver ser mãe. A gente não precisa, desistir.
né? A sociedade mudou, né? Hoje dá para você, se você quiser ser mãe, conciliar, converse, vamos conciliar, dá para fazer acordo. Busca uma rede de apoio, né? Hoje em dia a gente tem muitos lugares aí, muitos recursos. E tenha coragem. Está sofrendo abuso? Saia do abuso, né? Saia desse abuso, busque algo para você, né? Vá buscar algo novo, que, gente, tem muitos, como você falou, tem muitos órgãos hoje que ajudam as mulheres, que acolhem. Hoje nós temos a Delegacia da Mulher, hoje tem orientações que são feitas próprias para mulheres que estão sofrendo abuso para serem acolhidas. Faça de uma maneira que você tenha uma saída e não é vergonha. Exatamente. Principal, isso não é vergonha. Porque muitas vezes a mulher não vai atrás por ter vergonha, é o medo de ser julgada, né, de ser exposta. Eu acho que hoje a gente não precisa mais pensar dessa forma, né, Valéria? Sim. Né, visto todo esse apoio, as campanhas, acho que hoje nunca tiveram tantas campanhas de apoio, né, às mulheres, nisso tudo. Muito. Até o momento que a gente vai falar que não precisa mais. Exatamente, né? Que a mulher aí tem o seu lugar, igual ao do homem, né? Não é mais, que eu acho que, né, o intuito não é dizer que a gente quer ir além, né? Mas é seguir aí e manter esse nível de igualdade. Não, e eu falo, nós não precisamos buscar o lugar dos homens, gente. É o nosso lugar. Nós temos tem espaço, lugar, né? E não é o lugar deles, é o lugar que a gente quer. E esse espaço existe, a gente tem que valorizar, existe né? Para nós, e a gente pode conquistar. E a gente não precisa tirar o lugar dos homens, não é o lugar dele que nós queremos, é o nosso lugar. Então aí, mulheres modernas, né? Mulheres modernas, atuais, contemporâneas. De opinião, né? E de espaço fortes, nessa sociedade, né? E que não precisa perder o nosso lado feminino, não precisa perder nada como mulher. Né? Podemos continuar sendo mulher. Sim, com certeza. Nossa, Valéria, é muito bacana. Eu espero que todo mundo aí tenha gostado, curtido. Né? Acredito que tem umas questões aí, algumas dúvidas. A gente está com o pessoal aqui para ajudar a gente nos questionamentos. Acho que a gente tem esse tempinho do fim, Valéria. Acho que é bacana a gente ouvir um pouquinho o que o pessoal deixou registrado, se tem dúvidas, algumas colocações. Pessoal, tem alguma pergunta aí? Né? Que aí a gente vai ver. Eu vou me empolgando, Juliana, eu vou falando. Não, vamos lá, a gente tem tempo aqui, vamos seguir. Então vamos ver o que o pessoal deixou aí pra gente. Vocês falaram sobre o feminicídio, sobre relacionamento abusivo, que são assuntos de extrema importância hoje. Para a psicanálise, quais são as principais razões que uma mulher tem para permanecer nesse relacionamento abusivo? Na visão da psicanálise, o que faz uma mulher permanecer, obrigada pela pergunta aí, vocês fizeram, né? Existe um estudo sobre a submissão, né? Então a mulher, quando você tem, isso vem da infância, então é por isso que eu falo sempre para as mulheres, você tem que fazer é bom que você procure uma ajuda de um profissional que vai entender qual é o vazio que você tem, que faz com que você sinta culpa. E é essa culpa que faz com que você submeta no relacionamento e não saia. Porque os homens, eles têm esse poder de perversão em um relacionamento abusivo, de obrigar, de colocar essa mulher para baixo. Então ela não consegue sair. E o máximo que nós chegamos é o feminicídio, porque às vezes que ela tenta sair, o homem não aceita, porque ela se colocou tanto tempo na situação submissa, mas essa submissão já vem lá de trás da infância dela, ela já desenvolveu uma estrutura psíquica de submissão. Então, às vezes, eu falo assim para essas mulheres quando elas procuram terapia, quando ela já está muito tempo num relacionamento abusivo, é muito comum, a gente vai ouvir falar, separou, mas volta. Depois volta, apanhou, depois volta. Infelizmente, é comum isso acontecer, porque ela ainda não conseguiu se libertar psiquicamente. Por isso que uma ajuda de um profissional é importante, né? Porque ela vai entender as fraquezas que fez com que ela se submetesse a isso, e são questões infantis. Se você for buscar na infância dela, ela criou um padrão psicológico de submissão. E que a mantém naquela condição, né? E que ela não vê. Tanto que quando nós vemos, até quando você vai estudar um caso, por exemplo, de sequestro,
você vai ver que o sequestrador, ele tem um padrão da mente da pessoa que foi sequestrada, que chega uma hora, ele pode abrir a porta, ela não foge, porque ela se torna dependente. Nós criamos uma dependência da pessoa que judia. Mas essa dependência já veio de infância. Tem um conteúdo que é infantil e inconsciente. Então, por isso que é bom que você cuide disso, que você entenda. Por isso que muitas vezes sozinha é difícil. Não consegue, por isso que precisa de ajuda, né? E às vezes não é só você falar, larga. Não, ela vai largar, ela sabe, é uma luta dentro dela. E quando ela entende que é uma luta, e ela entende que ela vai ter que lutar contra isso, vai ter que entender que a culpa não é dela, né? Aí fica mais fácil dela conseguir sair dessa relação sem chegar a um feminicídio, sem chegar a uma morte. Mas tendo sempre esse apoio profissional. Tem que ter o apoio. É importante, né? que ela tenha o apoio. É importante que ela tenha o apoio para sair da estrutura de submissão. Certo, que bacana. É um padrão inconsciente, a gente... É difícil lutar contra isso, né? É a mesma coisa que você fala para uma pessoa que utiliza droga, você fala, é fácil, para. Não, existem efeitos colaterais na gente. A psique também dá efeitos colaterais, tá? Ela também dá efeitos em nós. A nossa mente. Luta. É uma luta. Então, assim, procure ajuda para não chegar ao extremo. Sim. Peça ajuda, não tenha vergonha, peça ajuda. É o melhor caminho para não chegar ao feminicídio. Perfeito. Temos mais alguma pergunta? Temos. A Cibele Lima está perguntando para vocês. Como orientar meninas adolescentes que têm uma atitude de rivalidade constante? Como ajudá-las a serem amigas e não inimigas? Porque aí eu falei que tem o clube da Luluzinha, mas mesmo assim a gente tem aí, né, essa questão aí da rivalidade, né, presente. Olha, Cibele, assim, a rivalidade das mulheres muitas vezes começa em casa, em mãe e filha. Já começa uma rivalidade, né? E às vezes na escola, por uma questão de cobrança social de espaço, né? Uma cobrança interna dessas meninas de ser melhor. Então infelizmente os homens, eles são mais juntos, mais unidos, mais cúmplices. Sim. E as mulheres acabam se tornando mais rivais justamente por esse papel que nós não existimos. E quando eu quero achar um lugar, é uma briga porque eu quero achar um lugar, eu quero existir. Então, quando essas meninas, na adolescência, eu digo que é o grito de desespero do adolescente existir. Sim. Eu quero ser alguém, eu quero existir, eu quero que me vejam. E eu vou disputar por isso, então eu vou disputar. E se eu não posso disputar, sei lá, com a minha mãe, ou se eu não estou conseguindo disputar o meu espaço na sociedade, eu vou disputar com os meus amigos. É a vida social, escola e amizade. É a sociedade que o adolescente está vivendo. Sim. É o universo social do adolescente. 100%. Né? Então, essa adolescente quer existir. É um apelo para os professores, para os pais. Observem que apelo que ela tem, que ela não está conseguindo se enxergar quem ela é e ela precisa competir. Sim, e essas competições a gente vê muito que é ou a mais popular, ou aquela que participa mais da aula, ou aquela que vem muito mais maquiada. Então a gente tem volta naquela coisa dos estereótipos de beleza, né? Aquela parte que a gente fala do estudo mesmo. Acho que são vários motivos que hoje, né, dentro da escola a gente enxerga que propiciam essa rivalidade, né, isso. Valéria? E quando a escola, a família mostra, porque às vezes eu tenho uma família que me cobra, né? Eu tenho uma sociedade Sim. que também me cobra. Então essa adolescente precisa brigar para existir e ser a melhor. Né? E quando a gente começa a entender que todo mundo tem o seu talento, cada um tem o seu, cada um tem a sua beleza, né? Então as meninas querem vir maquiadas, querem vir bonitas. Isso é muito legal, você se cuidar, mas não para disputar. Sim para você se descobrir. Aí você deixa de disputar. Então é saber por que ela tem essa necessidade de existir. É um grito de socorro. Vou procurar entender isso. Procurar entender. Perfeito. Temos porque mais? Está por trás, né? O que está por trás desse desejo. Que bacana. A Patrícia Costa está comentando. Parece que a mulher é colocada ainda em um patriarcado obsoleto. E precisamos pensar que já se passou. E nós somos o que queremos ser, não o que as outras pessoas querem.
Perfeito, Patrícia, é isso mesmo, mas às vezes para conquistar esse lugar, né, tem que enfrentar até isso que a Cibele falou agora, né, desde a adolescência, essa disputa. Quando eu paro de disputar, é o que a Patrícia falou, Patrícia Costa, eu encontro meu lugar. Quando eu paro de disputar com o outro, eu consigo olhar para quem eu sou e vou valorizar quem eu sou. E aí numa disputa é a realização mesmo, é, né? a realização de quem eu sou, gente. Só que se eu estou disputando é porque eu ainda não sei quem eu sou. Porque quando eu sei quem eu sou, eu não preciso mais disputar. Sim. Eu já me reconheço. Perfeito. Né? Muito bom, Patrícia. Que bacana, o pessoal participando aí, ajudando. Temos mais? Tem uma pergunta minha, Vanessa Leal. Eu queria que você pudesse falar, Valéria, a respeito desse movimento que a gente tem hoje do feminismo. Então, o feminismo, ele quer a igualdade entre os sexos. Mas a gente observa que muitas vezes a própria mulher, ela se coloca no extremo, onde nem ela se permite que o homem possa se aproximar dela e ela possa se sentir mulher com pequenos atos. Sim. Por exemplo, permitir a gentileza dele para abrir uma porta do carro, permitir a gentileza dele por um carinho, e ela quer se sentir mais fálica, como você falou, e ela acaba não abrindo mais esse espaço. Como que você enxerga isso? Muito bom, Vanessa. É um assunto que eu gosto bastante de discutir. Tem até pessoas que às vezes falam assim, então você é machista? Eu falo, não, gente, pelo amor de Deus, eu não sou machista. Mas aí eu volto para Simone de Beauvoir, quando ela fala do nosso sistema biológico, né? E não só do nosso gênero, se é feminino ou é masculino. A mulher, né, ela tem, lógico, seus hormônios são diferentes dos hormônios Sim. do homem. Então, nós temos uma necessidade biológica muito maior do que a do homem, dessa sensibilidade. Sensibilidade, gente, não quer dizer fraqueza. Tá? Não quer dizer que somos frágeis e que somos fracas. Faz parte do sistema biológico feminino. Né? E para nós é muito bom que um homem abra a porta para nós. E eu vejo as mulheres hoje, pelo que a Vanessa perguntou, eu ouço mulheres feministas, quando eu falo para elas, desculpe, eu ainda gosto que um homem abra a porta para mim, sim. Não vejo nada de errado nisso. Né? E eu vejo as feministas falando que não gostam disso. Elas querem, extremo, né? É um extremo de ser independente. Eu acho que são gentilezas que nós deixamos de nos dar o direito que um homem nos trate bem. Porque a gente merece, tá, gente, ser bem tratada. Então, assim, essa disputa se tornou uma coisa tão fálica que a mulher, aí entra aquilo que nós falamos no começo, né? Eu quero fazer tudo, então. Né? Inclusive para o homem, eu dou conta de tudo. Não, gente, para quê? Exatamente. Então vamos, como a Simone de Beauvoir falou, vamos para o nosso sistema biológico. Nós somos mais fracas em questão física, tá? Então se eu tiver que carregar um peso, talvez para um homem seja muito mais fácil, porque ele tem mais força muscular. Isso não quer dizer que eu deixei de ser mulher e que eu fui fraca. Então, essa disputa que o feminismo, a gente tem que parar de querer o lugar do homem, fazer o que o homem faz. Eu não quero fazer algumas coisas que os homens fazem. Então, exatamente. A gente... E assim, é o equilíbrio, né? O equilíbrio. Como os homens querem algumas coisas que as mulheres vão tratar eles pelo feminino e o masculino, que é natural, biológico nosso. Então, nós temos que parar dessa disputa. Embora hoje os movimentos feministas estão recebendo novos nomes, nós temos alguns movimentos novos, eu não vou me recordar agora o nome deles, mas temos movimentos hoje que vêm reconhecendo isso. Esse radicalismo do feminismo, do feminista, né, das feministas, que é desnecessário. Como eu falei, hoje nós não precisamos mais disso. É o nosso lugar, né, dentro da nossa intelectualidade, da nossa capacidade, do que nós podemos ser e onde podemos chegar. Né? É esse reconhecimento dos nossos talentos e cada um no seu lugar. Sem extremos, né? Sem extremos. Não sei se eu respondi bem, Vanessa, se ficou claro aí para você. Vamos lá. Eu tenho mais uma pergunta. Vamos lá. Bom, hoje é o dia que a gente comemora o poder feminino, a importância da mulher. Mas, e dando esse gancho aí com o feminismo, que é algo que deseja que o homem também entre do nosso lado, que se una a nós nessa causa, essa questão da sororidade feminina. E aí a minha pergunta é em relação aos homens.
O que o homem pode fazer para ajudar as mulheres com essa sororidade? Como eles podem se unir e estimular isso também? Tá, então vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi. Você quer essa parte, né, Vanessa, de como trazer esse homem, né? Exato. Na condução aí de uma melhora desse panorama, né? Exatamente, a se unir a nós. A se unir a nós. Aí eu volto para aquele contexto que nós precisamos falar com os homens. Então, como as feministas me cobram, vamos fazer um grupo de mulheres. Não, gente, nós vamos fazer um grupo de homens. O inverso. Nós precisamos falar para eles. Nós precisamos explicar para os homens, né? A que maneira eles vão contribuir com o nosso universo feminino e de que maneira nós contribuímos com o universo masculino, né? Então, assim, de que maneira nós podemos fazer isso? Então, quando nós falamos com os homens também, eles vão entender isso. Nós precisamos de mais grupos de mulheres e homens juntos. Discutindo esse entendendo, assunto, né? O Winnicott fala sobre essa importância do papel do homem na vida da mulher e o papel da mulher na vida do homem, né? E não é só, então, a mulher. Então, quando nós falamos para eles também, fica muito mais fácil com isso. Nós conseguimos trazer ele para que ele veja o nosso mundo. Os homens precisam conhecer o nosso mundo, gente. Então a forma deles ajudarem nisso, né, conforme é estando próximos, ouvindo, tendo informações, entendendo o que realmente a mulher tem buscado, Valéria, é isso? É isso, e ficou muito, eu vejo que ficou muito uma questão da tal da DR, e os homens ficaram meio cheios, porque a mulher quer fazer muita DR. Então, acho que assim, vamos parar de fazer então essas DR e vamos explicar mais claramente, ser mais objetivas. Hoje podemos ser objetivas. Sim. Podemos falar claramente e vamos conversar, cada um qual é o seu papel no relacionamento, cada um qual é o seu papel na sociedade. Isso tem que ficar claro, gente. Bem definido, né? Tem que ficar definido. Não, porque a DR se tornou uma coisa de reclamar. Então, parece que quando uma mulher quer fazer uma DR, lá vem as reclamações. Aquela coisa cansativa que não vai chegar a lugar chata, nenhum. Que não leva a lugar nenhum. Então, se for assim, procura um profissional que vai te ajudar. Tá? Vai fazer uma terapia de grupo, uma terapia de casal, uma terapia de família. Ou senta e seja clara. As mulheres, elas têm que é muito do feminino, achar que o homem vai perceber, como eles falam, o homem quando fala não é não, a mulher quando fala não é porque ela está dizendo sim. Gente, os homens não vão adivinhar que você está dizendo sim. Fala sim, eu quero e eu não quero. Mulheres, sejam objetivas, claras. Sejam claras, tragam o homem para o seu universo para que ele entenda claramente o seu desejo. Só assim eles vão conhecer o nosso mundo. E aí vai ter essa mudança e assim, toda, gostar, né? Gostou, não gostou, tchau, entendeu? E vida segue. Isso aí. Tá? Vamos ser felizes. Né? Vamos ser felizes, porque a mulher tem medo de perder, né? Aí de novo vamos para a situação submissa que a gente se coloca, que a gente só existe, eu só existo se eu tenho alguém. Não, eu existo com alguém ou sem alguém, eu sou uma pessoa, um indivíduo, estou aqui. E se não for esse alguém, vai ser outro alguém. Ou nenhum e tudo certo ou também, sozinha, né? E tá tudo bem, né? Então esse existir, Vanessa, nós precisamos existir. Que bacana, que bacana. Valéria, Temos mais alguma? Sim, tem um comentário aqui do Denis Oliveira, que ele fala, boa noite, segundo Lacan, a mulher não existe. Então Lacan tá aí na sua área e a gente queria ouvir um pouquinho o que você tem a falar sobre isso. Muito bem, meu querido Denis, professor de Lacan, maravilhoso. Que Lacan fala, né, sobre a mulher não existe. E aí volto para Simone de Beauvoir, né, que ela fala, a mulher existe através do outro e ela não sabe qual é o papel dela. É isso que Lacan é da mesma época de Simone de Beauvoir, então foi aquela época do feminismo. Então ela foi uma mulher com um papel muito importante, né, para assumir o nosso lugar, e ela quis assumir o lugar dela. Então quando Lacan fala a mulher não existe, é porque a mulher só existe pelo outro. Então, Denis, embora eu estou tentando falar nessa visão bem lacaniana que o Denis colocou, o Lacan ele fala do outro ao outro, ele falou muito do objeto, função de objeto, que é o que nós falamos hoje na live. A mulher se tornou objeto e a mulher existe através de um objeto de desejo do outro. Por isso que nós não existimos, por isso que Lacan diz que não existe. E não foi que ele quis
colocar a mulher para baixo. Pelo contrário, acho que Lacan foi um homem que estudou muito a mente da mulher, a mãe, né? A mulher, para que ela existisse, né? Você não precisa existir pelo outro. Você existe porque você está aqui, você quer. É tudo isso que nós falamos hoje nessa live, né? Você pode existir. Independente do outro. Independente de você ser mãe ou de você ter um relacionamento, né? É o que nós acabamos de falar agora. Sim. Eu posso existir sozinha. Eu não vou. O que acontece quando Lacan traz isso é que ele quer dizer que eu não existo porque nós mulheres, socialmente foi imposto para nós que nós só vamos existir através do outro. Nós não temos um papel único nosso. Mas essa época passou, gente. Né? E o que Lacan quis dizer é isso: mulheres, vocês existem sim, tá? E ele traz essa diferença, tanto que Lacan é um dos teóricos que estudou a perversão inclusive do homem, a perversidade feita até com a própria mulher de submeter ela a não existir. Então eu acho que ele traz esse acorda, né? Vamos existir. É bem o inverso, é um né? desafio. Então quando fala pra mulher, você não existe, opa, eu existo, eu tô aqui, então tá, quem é você? Vamos lá. Nunca responda, eu sou a mãe de tal pessoa, eu sou a esposa de não sei quem, eu sou a filha. Você é você, isso que Lacan quis dizer. Você é uma pessoa. Mulher existe. Mulheres, vocês existem. Existimos. É isso aí, que bacana. Tem mais alguma pergunta? Tem mais, pessoal que Olha, interessado que no legal, assunto. hein, Tá Valéria? participando aí, muito bom. Patrícia Costa. Essa disputa entre mulher e homem não nos deixa mais suscetíveis aos atos atrozes dos homens? Pois, se querem as mulheres serem iguais, elas também deixam o seu feminismo parecer ser mais forte. E não é. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Achei meio complexo, Patrícia. Na verdade, ela começa falando, essa disputa entre homem e mulher, né? não nos deixa mais suscetíveis aos atos atrozes dos homens? Sim, Patrícia, é isso que eu falei. Enquanto nós mulheres vamos ficar lutando pelo lugar do homem, A disputa, né? Enquanto a disputa existir. Uma disputa de igualdade, nós não... Aí que elas ficam enlouquecem quando eu falo isso. Gente, nós não somos homem. Então, como é que eu vou querer uma igualdade de algo que eu não sou? Eu vou voltar no Lacan que eu não existo. Eu estou querendo ser alguém que eu não existo. Não sou eu de novo. Então, Patrícia, você está certíssima nisso. Enquanto eu ficar lutando de igualdade, vocês já pararam para pensar? Lacan, o próprio Lacan falava que a mulher, ela desconhece o potencial dela, tá? E que a mulher, ela tem um índice de manipulação positivo, porque o homem tem um índice de perversidade. E a mulher na fala, o homem ele vem pela agressão. A mulher nós temos a comunicação, o dom da fala. O nosso falo está na fala, está na língua. Nós somos boa na comunicação. Então eu posso ir além do homem. Você já pararam para pensar que eu posso ir além do que um homem se desenvolveu? Entendeu? Eu posso ir além, né? Exatamente, é isso mesmo. Finalizamos, acho que as perguntas. Acho que, Valéria... Sim ou não? Não temos mais? Não temos mais perguntas? Tem algum comentário? Não? Mais nada? Então, acho que, Valéria, acho que vale uma reflexão final nossa, uma mensagem sua. Mais uma vez, o colégio, gratidão pela sua presença, sua explanação. É maravilhoso ouvir a Valéria. Acho que vocês que estão em casa aí percebendo, estar ao lado dela, então, é uma honra, é um prazer. E eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para todo mundo que está prestigiando o nosso encontro. Então, eu agradeço muito a vocês, gente. Eu gosto muito de sempre estar aqui com vocês. Sempre uma honra também estar aqui com o colégio. E vou deixar minha mensagem então para as mulheres e para os homens. Mulheres existam, né? Nós existimos. Assumam o seu lugar, o lugar que você quer na sociedade, na vida, no seu lugar como mulher, né? E homens, admirem essas mulheres que conseguem lutar e chegar onde elas querem, porque são mulheres muito admiráveis e muito corajosas. É isso aí. Um sucesso para todas as mulheres. Obrigada, Valéria. Obrigada, família CCA, por prestigiar aí mais esse encontro, essa live. Agradecer